Ministro Barroso, em artigo escrito para o Estadão, ataca o próprio Estadão e a imprensa livre, a pouca imprensa livre que a gente tem, dizendo que editoriais contra o STF atacam e estimulam a produção de ódio contra o STF no Brasil, né? Existe na teoria psicanalítica aquilo que Freud chama de projeção espelhada. Você projeta nos outros aquilo que você está fazendo. Quando o Barroso diz que atacam a democracia, é o próprio STF que está atacando a democracia, criando crimes que não existem, em inquéritos completamente ilegais e que nunca terminam, em que juízes como Alexandre de Moraes se colocam como procurador, investigador, vítima e juiz do próprio caso, em que eles, ministros do STF, se colocam como uma representação da democracia. Não são. Eles são partes da instituição. Nesse mesmo artigo, ele falou que cabe às Supremas Cortes de todo mundo democrático estabelecer, quando há uma inércia política do Executivo e do Legislativo, atender a interesses da sociedade. Atender a interesses da sociedade seria o quê? Segundo o ministro Barroso, ver a quantidade de maconha ou de droga que o cidadão pode portar, ou seja, liberar e facilitar o consumo de drogas e o tráfico de drogas no país. Segundo o ministro Barroso, proteger a comunidade de negros LGBT. Olha, essas pessoas já são protegidas por leis dentro da Constituição. Você criar uma animosidade que tudo que você diga, uma piada, uma crítica a uma pessoa que é negra ou que é LGBT, possa voltar contra você, é criar preconceitos contra outras pessoas que não pertencem a esses grupos. Você limitar a liberdade de expressão. Ele se coloca como um defensor iluminista da Constituição. A Constituição não prevê censura prévia, ministro. É o que vocês do STF fazem. A Constituição não prevê você perseguir politicamente apenas um espectro da população, quando o senhor diz que vocês derrotaram o bolsonarismo. A Constituição prevê livre expressão, como aquela que me fez criticar o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que vocês tiveram um lado durante as eleições, censurando um lado do Bolsonaro e ajudando o outro. Inclusive, vocês ajudaram a soltar. Ajudaram, não, soltaram na cadeia, né? E eu fui censurado previamente por exercer a minha livre expressão, porque o senhor Alexandre de Moraes mandou bloquear meu Twitter por 3 meses. Então, o ódio que o senhor projeta nos outros contra o STF é o ódio que vocês provocam nos outros. Exatamente por estarem rasgando a Constituição, rasgando as leis, interpretando a lei de modo a promover uma perseguição judicial a pessoas, exilando jornalistas, condenando pessoas sem o devido processo legal, num inquérito em que não se pode apelar a ninguém, apenas ao próprio Supremo Tribunal Federal, que prende, massacra, arrasta, deixa pessoas morrerem na cadeia como Clériston. Esse ódio não é da imprensa livre, que tem como dever democrático proteger a Constituição, dever democrático criticar as pessoas dentro das instituições. Esse ódio é provocado por vocês mesmos, que rasgam a Constituição, que falam em defesa da democracia, atacam a democracia, atacam a liberdade de expressão e os direitos civis das pessoas. É vocês que provocam esse ódio, ministro, exatamente por essa inversão demoníaca de uma projeção espelhada. Freud explica